Sentir, Senhor Deus, o extraordinário do Senhor aqui nesse lugar, através das palavras, ministrações dos nossos colegas. E peço ao Senhor que continue, Senhor, com o teu extraordinário nessa ministração e nas ministrações que virão dos nossos colegas. Senhor Deus, abençoa. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos aqui diante da turma de CETEC 2022. Nosso pastor lembrou bem de Carlinhos e estaria aqui conosco, e lembro dele com muito carinho. Nós vamos estar falando do texto que está em Salmos, no Salmo 37, no versículo 5, que fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Esse texto podemos ter como um tema uma entrega de descanso no agir de Deus. Eu tenho como um propósito, tirando do texto, tentar trazer para vocês que tudo inicia, primeiro de tudo, é iniciado pela fé. Depois, podemos sentir o efeito da fé. E aqui, isso tem uma transformação muito forte, que é uma transformação de uma nação forte. Porque o texto de Davi, esse salmo é atribuído a ele, e esse salmo, ele compõe um bloco do capítulo 34 ao capítulo 41. Nesse tempo, ele fala para um povo, e era o seu povo. Davi ainda era rei nesse tempo. O Salmo 37 está dentro desse bloco, e esse bloco ele inicia no capítulo 34, no capítulo 35, ele inicia com uma oração pedindo a ajuda de Deus. Davi também, no 36, ele já começa contemplando, fazendo um paralelo entre o pecado do homem, a maldade do homem e a fidelidade de Deus. E esse 37, onde nós lemos, ele está justamente no meio desse bloco de capítulos atribuído ao salmista, a Davi. No capítulo 31, ele vai somente relatar, que sobre a traição, tudo que ele passou, e ele finaliza com uma despedida. Aqui constrói esse bloco dos Salmos, e aí ele adentra, falando mais do capítulo 37, que é este que nós vamos estar discorrendo. Ele inicia falando sobre algo que muita gente se pergunta, ainda hoje, sobre como muitas pessoas, ainda hoje, ainda faz essa pergunta a Deus. Por que tanta gente não conhece? Esses que não conhecem a Deus, pergunta por que prosperam tanto? E aqueles que seguem a Deus vivem tantas situações difíceis. O texto, ele fala, o capítulo 37, ele vai trazer justamente essa questão. A prosperidade do mal contra os justos, porque eles não prosperam. Isso é um questionamento do povo de Davi. E ele já estava velho nesse tempo. Davi já fazia 30 anos que ele se tornou rei, mais 40 anos de reinado, já fazia 70 anos mais ou menos, e ele estava em final de carreira. Ele passa a contemplar e ele testemunha a vida dele, apresentando ao seu povo o que é que vale mais a pena. Aqui eu posso já começar desenvolvendo dentro do texto, trazendo a centralidade dele, e podemos
juntos concluir nesse ponto, quanto à aparente prosperidade, porque na verdade essa prosperidade ela não vai gerar uma eternidade. E o salmista ele vai dizer para a gente, isto é uma aparente prosperidade dos ímpios. E aí nós podemos dizer aqui, o salmo ele procura responder a uma tensão muito humana a partir desse texto. Porque os maus, eles parecem prosperar enquanto os justos sofrem. E aqui ele responde dizendo ao seu povo, para que ele não inveje os perversos, mas permaneça fiel a Deus, confiante no agir do Senhor, esperar com paciência o tempo divino. E dentro desse texto nós podemos dividir em 3 pontos. Esses pontos, eles são divididos naturalmente. Ao ler, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Nós podemos dividir entre a entrega, seria o primeiro ponto, a confiança e o agir de Deus, aquilo que ele pode fazer. Nessa entrega, o texto ele vai nos ajudar. E essa entrega, ela não é entrega de alguém, é uma entrega sua, deliberada. É uma entrega humana, não depende de outra pessoa ou de outra coisa. É você quem tem que tomar a decisão. Antes da entrega vem a fé. A fé ela é produzida pelo ouvir a palavra de Deus, nós sabemos disso. E o Salmo 37:3, antes desse versículo, ele vai dizer: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Esse tipo de ação parte de nós, homens. Não é uma entrega de um objeto, né? Ele é uma entrega de uma vida inteira. Não se trata de entregar a sua história. Não é sobre o seu passado. Não é aquilo que você já fez, mas é um presente futuro. Para entendermos melhor, a gente pode, fazendo uma ilustração, ninguém consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quantas vezes nós viajamos, o corpo fica, mas a cabeça está longe. Talvez vai uma parte e fica outra. E por isso não consegue desfrutar do aqui e agora. Não acontece a entrega total. O termo entrega no hebraico tem a ideia de transferir um peso. Se você é um justo, um crente de verdade, Davi ensina que você não deve carregar sozinho o peso da vida, mas coloca diante de Deus. E o sentido da palavra caminho significa futuro, que é uma direção da vida. Não tem outro jeito. Você vai morrer um dia. Precisa entregar o seu caminho para alguma coisa ou para alguém, como muita gente faz. Pessoas que não têm Deus no coração, pessoas que ainda não conhecem o Senhor, ela ainda entrega a sua vida às coisas e a algum tipo de pessoas, né? Pessoas de fama, né? Quem sabe assim o pai de Neymar, talvez ele esteja atribuindo toda a sua vida, entregando a sua vida sempre na sombra do sucesso do seu filho. Aqui não tem jeito, pessoal. E a pergunta que eu faço: você tem alguma sugestão? Você tem alguma coisa confiável, além de um Deus Todo-Poderoso, para que você possa entregar a sua vida? Se você tiver alguma coisa maior do que isso, misericórdia. Confia no Senhor. E é sobre confiança que o segundo ponto traz. Você precisa experimentá-lo. E isso tem que ser uma vida prática, buscando entender, buscando conhecer e viver conforme o Senhor nos orienta em sua palavra. Davi, ele
passou por muitas situações. E ele fala com propriedade ao seu povo. E a segurança que parte dessa confiança, como entregar algo tão precioso que é a nossa vida em algo que você não julga seguro. Não dá para você pegar um carro, tirar os 3 pinos do pneu e só deixar um e andar a 180 por hora. Você não vai fazer isso, porque você não confia. Você não confia, talvez porque não conhece. Então nós precisamos conhecer mais o Senhor, para que a gente possa verdadeiramente entregar a nossa vida por inteiro. Davi era rei, e mesmo assim, ele ele não confiava em si mesmo. Ele não dizia para o povo: confie em mim, que sou rei, sou sacerdote, sou usado pelo Senhor, confie em mim, porque eu já provei isso. Não, ele disse: confie no Senhor. É no Senhor em que você deve confiar. Vivemos, né? E aqui, como ele fala para um país, ele fala para a sua nação. Ele, como rei e sacerdote, ele não fala para uma pessoa, ele fala para uma nação. E hoje nós vivemos momentos em nosso país em que essa situação de desvio e fora da vontade de Deus, a partir dos nossos líderes e governantes, que isso já vem se perdurando por muitos e muitos anos. Não podemos falar sobre partido, nem nada coisa desse tipo, mas de vários e vários milênios, talvez, centenas de anos, talvez. E isso foi perdido ao longo do tempo. E hoje a gente se depara com governantes que não temem a Deus. Mas aqui Davi fala como um temente a Deus, falando para o seu povo. E aqui, achamos que não acontece com as pessoas da nossa igreja. Parece que esse problema de corrupção, desvio moral, ético, só acontece lá fora, em Brasília. E a gente precisa falar isso para a igreja também. E são vários os tipos de corrupção, como eu falei. Quando você entrega a sua vida a Deus, confiante, só resta uma coisa. O Salmo 37, no versículo 7 vai dizer: descanse no Senhor e espera nele. Deus só irá agir somente depois que você descansar na sua paz. Depois é só testemunhar o que ele irá fazer. E é sobre o fazer de Deus que eu entro no terceiro ponto, que diz: e o mais ele fará. Aqui, esta ação também agora não parte mais de você. Agora aqui é uma ação do Senhor. Uma vez que você entregou, uma vez que você confiou, agora é o Senhor que faz. A obra não é sua. Davi não toma para si o mérito de suas conquistas, mesmo sendo rei. Aqui quem é que faz toda a obra? O salmista atribui unicamente, exclusivamente ao Senhor Deus. Como ele faz? Simples. Ele promete que cumpre. Somente isso. E o Salmo 37, no versículo 29, vai dizer: os justos herdarão a terra e nele habitarão para sempre. E eu, entrando na conclusão do texto, eu vou lembrar aqui uma passagem em 1 Pedro, que ele dá um conselho para o povo de Deus, dizendo: lancem sobre ele todas as suas ansiedades. E essa ansiedade, ela tem outro sentido. Também tem outro sentido. Que é a ansiedade aqui, ele quer dizer também o consumo que consome o coração. Deu para entender? Eu vou repetir. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, ou seja, aquilo que consome o seu coração. Porque ele cuida de você. Davi passou por muitas situações de guerra, de pecado, conflitos familiares, perseguições. Mesmo assim, ele pôde descansar na confiança em Deus. Israel sempre foi uma nação muito pequena e fraca no seu tempo. E aqui eu vejo que Davi, ele faz um aconselhamento com um sentimento de despedida. Davi não estava falando para o seu filho, como eu falei logo no começo.
nem para alguns escolhidos dele. Ele fala para o seu povo. É para a nação que ele fala. E aqui eu falo para a nossa nação. Você pode ser a minoria, mas você deve se manter firmes. Embora que o mundo aconteça como normalidade, a corrupção, a falta de ética e moral, precisamos continuar firmes nesse propósito. E isso é uma missão para a sua igreja. Isso é uma missão para o povo de Deus, mesmo pequena, mesmo sendo a minoria. Amém? E eu sigo para a conclusão, encerrando. E aqui Davi, ele faz uma experiência de vida, é um testemunho, no versículo 25. E ele fala poderosamente nesse ponto, nesse texto, que ele diz assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não desista de buscar fazer a vontade de Deus. Se você acha que já não dá mais para você continuar, você quer desistir, experimente e prove como é bom, como é boa e agradável a presença, estar na presença do Senhor. Você você precisa se perguntar ainda hoje, se você ainda continua dando murro em ponta de facas, batendo a cabeça contra a parede, sabendo que não te levará a bons termos, eu faço um apelo. O Senhor quer formar em você um povo forte. E eu termino com o texto. Entregue o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe e conduza esse trabalho, essa prova, como eu falei no começo, com a sua mão poderosa, fazendo o extraordinário dele aqui nesse lugar. Aí, vamos ver.